Triste fim de Policarpo Quaresma, obra de 1915, pré-modernismo brasileiro, de Lima Barreto. Estamos no Rio de Janeiro e um dos espaços do Rio de Janeiro mais querido por Lima Barreto é o subúrbio carioca. Esse espaço é descrito, analisado, não só aqui em Triste Fim de Policarpo Quaresma, como em outras obras de Lima Barreto. E nesse subúrbio mora Ricardo Coração dos Outros, um violeiro, um homem que representa a cultura popular brasileira, um homem que canta modinhas. E esse Ricardo Coração dos Outros é amigo e vai se tornar professor de modinha, professor de violão de Policarpo Quaresma, o nosso protagonista. Policarpo é um nacionalista ufanista, um homem que idealiza o Brasil, um homem que investiga, pesquisa a nossa história, as raízes culturais do Brasil. Bom, o Policarpo vive com Adelaide, sua irmã, que vive às custas do irmão, uma mulher que não se casou e teve uma vida social muito mais ou menos, vamos dizer assim. E ele também conta com a presença da Olga, a sua afilhada, filha, obviamente, do seu compadre, que é o Vicente Corleone. O Policarpo vai ajudar o Vicente em um momento delicado de sua vida e, como uma espécie de amizade sincera, vai entregar a Olga para ser a afilhada. O Policarpo, ele convive com outras pessoas, como, por exemplo, o general Albernaz, que foi para a Guerra do Paraguai e disse que fez muita coisa, mas na prática não fez nada. É tudo uma emblomação dele. Ele vive dizendo, eu tive um problema, eu adoeci, não participei da batalha, enfim. É como se fosse um amigo aí do Policarpo. O general, ele vai fazer uma festa na sua casa e ele queria uma festa com um ingrediente popular. E o Policarpo, ele ama essa questão popular, cultural do Brasil. Ele vai lá para essa festa, eles fazem um tangolomango. O Policarpo vai estudar o tangolomango, um tipo de dança lá, mas na prática ele descobre que essa dança não é uma dança 100% brasileira, ela é uma dança que tem influências estrangeiras. Ele fica um pouco chateado com isso. Bom, o que nós podemos falar do general Albernaz? Ele tem algumas filhas. Entre essas filhas nós temos a Lalá, a Quinota e a Ismênia. Atenção para a Ismênia. A Ismênia sonhava em se casar. Ela era prometida a casamento ao Cavalcante. O general Albernaz vai financiar os estudos do futuro genro para que ele possa se casar com a filha e ficar tudo bem. Mas esse Cavalcante, ele fica enrolando a pobre da Ismênia, coitada. Enquanto que as outras irmãs estavam lá esperando a possibilidade do casamento, a Ismênia, ela já tinha esse vislumbre e ela se prepara todinha para o dia do casamento que nunca chega. O Policarpo, ele vai estudar a nossa cultura nativa. E ele vai aprender o Tupi-Guarani, a nossa língua indígena. Ele fica tão fascinado que ele começa a agir conforme os indígenas, como, por exemplo, receber o seu compadre, a Olga, chorando, porque era assim que os guaranis recebiam as pessoas. Ele tem uma ideia genial de enviar para o Congresso Nacional um requerimento solicitando que o Tupi-Guarani fosse a língua oficial do Brasil, gente. Quando os congressistas leem o requerimento dele, esse cara tá doido. Esse cara tá doido. E Policarpo vai ser internado no hospício. É isso mesmo. Vai ficar um tempo lá, com a ajuda de Olga e de Ricardo Coração dos Outros, ele vai conseguir ali uma aposentadoria, ele é funcionário público, e ele vai então comprar um sítio, que será o sítio do Sossego, seguindo a orientação e a sugestão da sua afilhada. E nesse sítio o Policarpo vai tentar provar que as terras do Brasil são muito férteis. Como lá na carta de Pero Vaz de Caminha afirmou, ele então vai plantar abacates, verduras, legumes. Quem vai auxiliá-lo ali na plantação vai ser o Anastácio, o seu ajudante, o seu empregado. O Anastácio é mais pé no chão, mais racional, enquanto o Policarpo assume um caráter mais quixotesco, mais sonhador. Nesse sítio ele vai enfrentar os problemas políticos dos mandatários da região, então ele vai passar por esses problemas, mas o problema principal será com a própria terra, será com os gastos, será com a cobrança dos impostos que ele deve pagar para que seus produtos escoem. Ele então percebe que é preciso uma reforma ali na estrutura da agricultura para que o brasileiro pudesse, de fato, produzir bem e aproveitar a terra do Brasil, que na cabeça dele é a melhor do mundo. O Policarpo, ele vai enfrentar um problema sério, que são as saúvas, as formigas. Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são.
e de forma quixotesca ele vai tentar matar essas formigas e elas parecem gigantes na imagem dele e ele vai sentir muita dificuldade com isso. Bom, ali no sítio ele recebe a notícia de que estoura no Rio de Janeiro a famosa Revolta da Armada. Antes disso, ele vai receber a notícia de que a sua afilhada Olga vai se casar aqui com o Armando. Ele nem vai ao casamento, fez desfeita, enfim, ele estava preocupado com a terra, mas ele manda lá um leitão de presente. Esse Armando Borges aqui, ele é um doutor e ele vai até visitar o Policarpo no sítio e ele é um cara que se mostra muito ambicioso, interesseiro. O casamento de Olga com o Armando não foi um casamento romântico, não. Bom, enfim. Agora, vamos voltar à Revolta da Armada. O Policarpo descobre então que teve essa revolta e ele vai lutar a favor do seu presidente, o presidente querido, porque ele é patriota, republicano, que é o Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro. Bom, nessa batalha, o próprio Armando Borges, ou seja, o esposo, o marido de Olga, se envolve por questões de interesse pessoal. O Tenente Fontes, que vai se casar com a Lalá, se envolve também por interesses pessoais. O Genelício, que vai se casar com a Quinota, também se envolve por interesses pessoais. Então, Policarpo, à medida que a situação vai acontecendo, ele vai percebendo essas relações de interesse, né? O narrador da narrativa vai nos apresentando um pouco isso. E o que aconteceu com a pobre da Ismênia, a única que sonhava em se casar? Gente, ela vai morrer. É isso mesmo. O noivo nunca chega, ela sempre esperando esse casamento, o casamento nunca chega, e ela morre de tristeza. Ela é enterrada, inclusive, com um vestido de noiva, cotada. É muito triste a pobre da Ismênia. Mas vamos lá, voltando aqui ao Policarpo. O Policarpo ele vai se alistar, ele vai lutar a favor de Floriano, ele vai receber a patente de major, ainda que ele não seja militar, apesar de ele trabalhar no Arsenal das Armas, ter trabalhado, mas ele nunca foi militar. Mas ele recebe a patente lá de major, inclusive as pessoas já o chamavam de major, antes dele se alistar aqui. E ele vai participar da guerra, ele vai perceber os horrores da guerra, a tristeza que é uma guerra. Ele vai mandar cartas para sua irmã Adelaide, mostrando a situação, a tristeza, inclusive ele vai ser ferido nessa batalha. Nós sabemos que o Floriano vai vencer essa revolta. Tá? O Policarpo ele vai ser uma espécie de carcereiro na Ilha da Enxada, cuidando ali dos prisioneiros de guerra. Em determinado momento ele percebe que os oficiais vão até a sua prisão, em que ele está tomando conta, e começam a levar os prisioneiros para uma região chamada Boqueirão, e ali nós vamos ter um fuzilamento ilegal. O Policarpo vai denunciar essa prática arbitrária para as autoridades. O Floriano Peixoto vai denunciar o Policarpo como traidor da pátria. Isso mesmo. E qual que é o destino de Policarpo? Triste. Fim. O Policarpo vai ser condenado à prisão e à morte. Porque ele quis agir com justiça, com honestidade, com coerência. Ao fim da narrativa, nós temos um testemunho do pobre Policarpo que é bem forte. Ele passou a vida inteira amando o Brasil. Ele passou a vida inteira defendendo a cultura, primeira parte do livro. A segunda, a agricultura. E a terceira, a política. E todas ele se decepcionou. O Brasil não era esse país maravilhoso que ele tinha pintado, que ele acreditava. A cultura, ela não foi prestigiada. A agricultura também não era das melhores. E a política tem defeitos. Olha a crítica que Lima Barreto traz em seu livro do inicinho lá do século XX e que se estende, obviamente, até a contemporaneidade. Idealizar a pátria é demais. Amar sem enxergar criticamente a realidade vai lhe levar a um triste fim. Gostou desse resumo animado? Se você vai realizar uma prova em que esta obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, está sendo cobrada, você vai precisar de um estudo. Nós escrevemos uma análise bem objetiva em nosso site que tenho certeza vai orientar a sua leitura. E também nós temos questões sobre esse livro em um e-book em formato de PDF com outras
questões de outras obras que foram selecionadas para vestibular específico. Se você está precisando de questões, acesse o link e tenha acesso a esse material que eu tenho certeza vai ampliar o seu olhar e auxiliar nos estudos. Precisando de outros estudos, outras obras, outros resumos, aqui no nosso canal você vai ter um suporte bem interessante. E também é só entrar em contato conosco que podemos diretamente ajudá-lo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas postagens. Abraços genuínos!